Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para dar início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical para Jovens. Neste trimestre, nós vamos estudar a liderança na Igreja de Cristo. O título da lição, ou melhor, o título que já vem na capa, nos diz: Escolhidos para servir. E é interessante porque nós podemos entender que a liderança nada mais é do que um ato de servir, um ato de estar pronto para ajudar as pessoas. Logo na primeira página da revista, nós encontramos a pergunta: o que é liderança cristã? E agora vamos adentrar ao texto principal. Ele vai nos dizer assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Então nós vemos Pedro aqui já dando orientação àqueles que iriam liderar a igreja de Deus, para que fizessem isso de forma espontânea, de um bom coração, não com ganância, não com sublimidade de palavras, mas com sabedoria de Deus, sabedoria de Cristo e humildade para apacentar o rebanho de uma forma simples, humilde, auxiliando aqueles que estão debaixo da sua liderança. O resumo da lição nos diz assim: conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. E o que nós entendemos com isso? Que para liderar, nós podemos ou nós precisamos estar em união. E nós vemos aqui nesse texto, nesse resumo, que os próprios liderados, eles conhecendo sobre liderança, eles sendo inteirados desse assunto de liderança, eles mesmos conseguem auxiliar os seus líderes na exerção da sua função. O objetivo desta primeira lição do quarto trimestre é apresentar o conceito de liderança, expor as partes do trabalho de um líder e saber o que não é liderança. Nós temos o nosso texto bíblico em Efésios capítulo 11, verso 16, que você pode depois acompanhar através da sua Bíblia. Agora, vamos para a introdução da nossa primeira lição. Muito importantes são os debates a respeito de liderança, tanto no mundo corporativo quanto na igreja. Nesta primeira lição, veremos o que é liderança e qual o papel de um líder e as suas qualidades. Então, nós vamos aqui no início dessa lição esmiuçar esse assunto a respeito de liderança, porque em qualquer lugar que nós estejamos, existem líderes e existem pessoas sendo lideradas. E o líder nada mais é do que aquela pessoa para quem as outras pessoas olham. Nós podemos ver que em várias situações da nossa vida vão surgir líderes e vão ser necessárias atitudes de liderança. Imagine você quando está dentro de um ônibus, por exemplo, e aquele ônibus ele dá um problema, ele quebra e as pessoas ficam ali sem saber o que fazer e logo surge alguém dizendo: vamos descer porque é melhor nós irmos a pé do que nós ficarmos aqui aguardando o socorro. Aí vai surgir outra pessoa dizendo: não, é melhor nós aguardarmos o socorro porque é um direito nosso. E a pessoa que conseguir melhor persuadir aqueles outros passageiros, você vai enxergar nela uma atitude de liderança. Então, em todos os momentos, os contextos da nossa vida, existem atitudes de liderança. E o líder nada mais é do que aquela pessoa para quem as outras pessoas olham. O primeiro tópico da lição vai nos trazer um conceito ou uma definição do que é liderança. É impossível alguém liderar com excelência sem conhecer o significado real e o propósito de liderança. Sendo assim, a definição do termo deve ser o nosso ponto de partida. O termo liderança aponta para aquele que vai à frente. Isto é, aquele exemplo que eu dei agora há pouco,
ele mostra que as pessoas seguem o líder, aquele que se impõe, aquele que vai à frente, aquele que busca soluções, aquele que busca resultados e incentiva pessoas, consegue persuadi-las para um propósito de um bem comum. Se nós formos estudar os conceitos de liderança, vamos encontrar inúmeras concepções a respeito do assunto. Porém, estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, nós vamos ver que ela dá ênfase à liderança cristã. O segundo subtópico nos faz uma pergunta: o que é liderança cristã? E ele mesmo responde: liderança cristã é aquela norteada pelos princípios de Jesus Cristo, encontrado nas Escrituras Sagradas. Então, nós podemos encontrar várias concepções de liderança em diversos livros acadêmicos, porém, a liderança que nós estamos estudando aqui, ela tem uma base na Escritura Sagrada. É uma liderança nos moldes, nos modelos da liderança de Jesus Cristo. O trabalho de um líder cristão é influenciar pessoas segundo os padrões bíblicos. O primeiro chamado para o ser humano não é para liderar, e sim para ser um discípulo de Cristo. Um discípulo fazendo outros discípulos através da sua liderança. E para liderar é necessário ter prazer de fazer isso. Tem uma frase muito interessante aqui de um escritor que eu gostaria de ler para vocês. Os seres humanos não são problemas esperando ser resolvidos, mas um potencial aguardando ser revelado. Frederic Laloux. Então, os seres humanos, eles são moldáveis, eles são treináveis. E uma das funções do líder é treinar, é moldar esses liderados para que eles se desenvolvam na fé, que eles se desenvolvam nos padrões bíblicos, nos padrões exigidos por Jesus Cristo. O terceiro tópico da lição, ele vai nos dizer que liderança é serviço. Liderar é servir pessoas, auxiliando-as a identificarem e cumprirem o propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Então, o líder, ele é um auxiliador. E muitas pessoas acabam confundindo o conceito de liderança, o real conceito, e acabam se frustrando, porque imaginam que liderança é impor poder sobre as pessoas. Imaginam que liderança é dominar as pessoas. E, na verdade, o conceito de liderança, e principalmente o conceito cristão de liderança, é servir as pessoas, é auxiliar as pessoas a cumprir o propósito pelo qual elas foram chamadas por Jesus Cristo. Agora, queridos, entraremos para o segundo tópico, que tem por título Parte do Trabalho de um Líder. E nós vamos ver aqui quais são as atribuições de um líder. O primeiro subtópico nos diz assim: descobrir novos talentos. Essa é uma das atribuições do líder. Uma das funções do líder é identificar as habilidades e aptidões e a vocação dos seus liderados. Então, o líder, ele nada mais é do que um caçador de talentos. O líder, ele tem que ter a sensibilidade para identificar os talentos das pessoas e saber onde aquela pessoa pode se encaixar da melhor forma, da melhor maneira para que ela produza algo. Então, o líder, ele consegue observar e identificar esses talentos, essas habilidades individuais para que aquelas pessoas, elas produzam, elas consigam desenvolver as suas tarefas com mais excelência, com mais exatidão e com mais resultado. Então, amados, o líder, ele é um treinador. O líder, ele é um orientador. O líder, ele traz segurança, ele traz tranquilidade para as pessoas. O líder, ele é um incentivador. Ele mostra o caminho,
incentiva e, se necessário, ele treina, ensina a fazer. Porque hoje, no conceito atual de liderança, ao contrário do passado, em que as pessoas diziam: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, hoje é totalmente diferente. Hoje as pessoas observam aquilo que o líder faz antes de fazer. Agora iniciaremos o terceiro e último tópico, que vai nos falar sobre o que não é liderança. Liderar não é agir com arrogância. Então nós vemos tudo que é liderança, nós vimos, aliás, tudo que é liderança, e agora no final veremos o que não é liderança. Então o líder, ele precisa agir com humildade e vigilância. Há quem pense erroneamente que liderar é estar acima das outras pessoas, considerando-se superior a elas. E aí, quando nós olhamos para a liderança de Cristo, nós vamos ver que um dia Jesus Cristo, ele lavou o pé dos seus discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. E os discípulos ficaram preocupados com aquilo, olhando: poxa vida, o mestre lavando os nossos pés. Mas Cristo estava ensinando a eles uma lição, que liderar é servir, que liderar é ser humilde, que liderar é encaminhar as pessoas para uma posição melhor do que aquelas que elas se encontram, e não é dar ordens. Liderar não é se achar, se sentir superior às outras pessoas. Então, o líder é aquele que consegue fazer com que as pessoas caminhem junto a ele para um propósito de um bem comum. Ele é um servo e deve usar a sua posição hierárquica para promover o reino de Deus. Então, dentro da casa de Deus, todos nós somos iguais. Mas há pessoas que Deus separou e colocou em uma posição hierárquica diferente. E essa posição hierárquica, ela é a liderança. E essas pessoas, apesar de não serem diferentes, apesar de serem iguais a nós, elas têm uma responsabilidade. Elas têm a responsabilidade de conduzir o rebanho, de conduzir um departamento com sabedoria e com humildade. E como nós vimos aqui agora há pouco, liderar também não é dar ordens. Diz aqui o segundo subtópico: jamais deve pedir aos seus liderados aquilo que ele não faz. Então, aquilo que o próprio líder não faz, as atitudes que o próprio líder não tem, os hábitos que o próprio líder não tem, não há como ele pedir para os seus liderados. Então, o líder não está ali para dar ordens, mas para pedir. Vocês já ouviram dizer que há uma diferença entre poder e liderança? Há pessoas que atuam na sua atribuição hierárquica de líder apenas com poder, dizendo: faça isso, senão, faça aquilo, senão, com ameaças. Mas o verdadeiro líder, ele tem autoridade, ele consegue usar a autoridade sem usar o poder. Então ele consegue pedir, e através desse pedido ele consegue interagir, ele consegue incentivar, ele consegue fazer com que as pessoas façam aquilo que ele está pedindo. E finalizando, vamos agora para o subtópico 3, que diz: liderar não é transferir responsabilidades. A responsabilidade do líder é intransferível e deve ser assumida publicamente. Então, aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, a liderança que Deus colocou na sua mão para executar, ela não pode ser transferida. Essa responsabilidade não pode ser transferida. Um exemplo bem básico, bem simples, é a liderança exercida pelos pais. Os pais, eles são líderes dentro dos seus lares. E essa responsabilidade não pode ser transferida para as escolas. Essa responsabilidade não pode ser transferida para a igreja. Essa responsabilidade é única e exclusiva dos próprios pais. Então aqui diz ainda na lição que o apóstolo Paulo, a missão do apóstolo Paulo esteve ligada à transformação de sua vida.
Isso levou à consciência de que era um devedor e a comprometer-se com a sua vocação. Então Paulo, ele assumiu a sua responsabilidade, não transferiu a ninguém, mas trabalhou até o final para cumpri-la. Então Paulo, ele entendeu a missão que ele tinha dada por Deus e ele assumiu totalmente essa responsabilidade. E nós precisamos de líderes que façam, que assumem a sua responsabilidade, que tenham condições de encaminhar pessoas. E eu digo sempre uma coisa, um líder, uma liderança, não consiste apenas em ter boas ideias, mas uma boa liderança consiste em conseguir aplicar essas ideias, primeiro, na sua própria vida, para depois encaminhar as pessoas a aderirem a essas ideias. Finalizando agora, entraremos para a conclusão desta lição. Ser líder é motivar e influenciar pessoas em direção ao alvo comum, buscando seu crescimento e a expansão do reino de Deus. Sua influência deve estar de acordo com os princípios bíblicos. Aprendemos nesta lição que o líder não é superior a ninguém, nem mesmo perfeito. Por melhor que seja a sua liderança, ele está sujeito às falhas. Jesus foi o único líder perfeito. Então, na liderança, vamos encontrar vários desafios, dificuldades. Nós vamos encontrar imperfeições nos líderes, mas em tudo devemos honrar os nossos líderes, aqueles que estão conduzindo o rebanho de acordo à vontade de Jesus Cristo. E sempre lembrando, o único líder perfeito foi Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.